Olá, time da comunidade L4, tudo bem com vocês? Bom, gente, mais conteúdo para vocês essa semana relacionado ao tema que nós iniciamos na semana passada, que é o tema liderança em alta performance. Semana passada a gente falou de dois grandes pilares que são importantes para que você comece a formatar aí uma liderança de alta performance. Nós falamos da autorresponsabilidade e também nós falamos da importância do líder ser visionário, né? De ser também inspiracional. A gente trabalhou aqui com exemplo também do Steve Jobs, inclusive aí para ir relembrando você sobre o conteúdo da semana passada. Essa semana eu vou trazer mais dois pilares para vocês em relação à liderança de alta performance. E hoje eu quero falar exclusivamente do líder nível 5. Carol, o que é o líder nível 5? Já vou explicar aí para você. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em liderança, o que você imagina? Que talvez o líder ele precisa, para ter sucesso, ser extrovertido ou ele precisa ser introvertido? Qual é o perfil dos melhores líderes empresariais do mundo, na sua opinião? Eu já ouvi gente dizer, mas eu sou muito quieto, eu sou muito introvertido, eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu prefiro trabalhar com sistemas, processos, com computador de fato, ao invés de trabalhar com pessoas. E talvez essa pessoa pense que ela deva seguir uma carreira de especialista e não uma carreira de liderança. Então eu quero te perguntar, na tua opinião, qual que é o perfil dos melhores líderes do mundo? Geralmente são líderes introvertidos ou são líderes extrovertidos? E para te trazer essa resposta, eu vou te trazer essa resposta baseada numa literatura, que é essa literatura aqui, né? O nome desse livro é Empresas Feitas para Vencer. E quem escreveu esse livro foi o Jim Collins. O Jim Collins, ele é um grande consultor de negócios, né, nos Estados Unidos. Um cara extremamente inteligente. Se você procurar por vídeos dele no YouTube, você vai encontrar com facilidade. E o Jim Collins, ele fez um estudo do mundo business e ele começou a querer entender por que tem algumas empresas que alcançam a excelência e tem outras empresas que falem, que quebram, né, que não alcançam de fato uma gestão excelente. O que faz essas empresas serem excelentes? Né? Então, nesse livro, ele traz toda a história desse estudo. Ele traz toda a história dessa pesquisa e a conclusão que ele chegou. Então, ele chegou em uma receita, né, de excelência para que as empresas possam modelar, trazer para suas organizações para terem sucesso. Mas um desses ingredientes para que as empresas tenham sucesso é, de fato, uma liderança que o Jim Collins chama de liderança nível 5. O que é essa liderança nível 5? A liderança nível 5, ela traz para a gente qual é o perfil que essas empresas que eram excelentes tinham nas suas lideranças. Qual era o perfil ideal do líder para ajudarem essas empresas a se tornarem excelentes. Então, aqui eu vou discorrer para vocês sobre algumas características desse perfil do líder de uma empresa excelente, tá bom? Qual que é o perfil do líder nível 5, segundo o Jim Collins? São líderes que são mais introvertidos. Ao contrário do que a gente pensa, que para ser líder você tem que ser extrovertido, não necessariamente os líderes dessas empresas eram assim. Então, eram líderes mais tranquilos, que não gostavam de aparecer, não gostavam de holofotes, não gostavam de oba-oba. Eram líderes mais quietos, mais reservados, muito focados ali na estratégia do negócio deles. Eram líderes que demonstravam ter uma determinação muito forte. Eu sei, nós sabemos onde a empresa quer chegar e nós vamos perseguir esse resultado até ele ser alcançado. Então, essa é uma característica, né, muito forte dessa liderança, a determinação, a fé de que eles iriam vencer, né, independente dos altos e baixos, eles tinham muita certeza, plena certeza de que aquelas metas, aqueles objetivos, aqueles desafios eram plenamente alcançáveis. Eles também eram líderes, né, muito rigorosos em relação a
qualidade das pessoas. Então, desde o momento da contratação até a parte de treinamento, desenvolvimento e até avaliação de desempenho para definir se de fato os colaboradores iriam continuar na empresa ou não, eles eram muito rigorosos em relação a isso, principalmente em relação aos líderes deles. Porque, vamos supor, esse perfil foi analisado basicamente em grandes cargos, né? Cargos executivos, CEO, gerentes, superintendentes. Então, esses líderes, eles tinham outros líderes abaixo deles. E eles eram extremamente rigorosos com relação à performance desses líderes, né? Esses líderes estavam no time não para brincar, não para passar tempo, eles estavam no time para, de fato, ajudar esse grande líder a alcançar aquela visão extraordinária que a gente falou muito aí no segundo pilar, né? Eram líderes obsessivos por grandes resultados e muito disciplinados, consistentes. Então, é aquele líder que sabia da importância da disciplina, né, de se repetir, da repetição, do processo, da qualidade do treinamento, do preparo da equipe, da avaliação do desempenho, do feedback. Então, eram líderes, de fato, muito consistentes e aí muito... que respeitavam muito a importância dos processos dentro de uma organização. Mas, além de tudo, eles eram líderes extremamente humildes e gratos à sua equipe. Líderes humildes e gratos às suas equipes, porque eles sabiam que sozinho eles não poderiam fazer. Eles sabiam que a equipe, no caso ali nessas empresas que foram avaliadas, que as equipes eram que, de fato, quem conduziam aí o time, a empresa ao resultado final, tá bom? Então... O Jim Collins, por que você chama de liderança nível 5, Carol? Porque o Jim Collins, ele traz 5 níveis de liderança, né? Então, assim, no nível 1 de liderança, ele traz aquele profissional que tecnicamente é muito capacitado, mas ele só é muito bom tecnicamente. Ok. Esse é o líder de nível 1. O líder de nível 2, ele traz aquele membro que é colaborador da equipe. É um líder que contribui com seus conhecimentos técnicos, ajuda a equipe a alcançar um resultado, mas ainda numa atmosfera de equipe, não numa atmosfera de time. E depois eu vou explicar isso para vocês em outros vídeos, tá? Depois, o líder nível 3 é aquele gerente competente. Sabia organizar as pessoas, os recursos, para realmente alcançar os objetivos, tá? O líder nível 4 já é aquele líder que faz a equipe, o time, ser conduzido e se comprometer com uma visão clara de resultado. Então, já começa a entrar muito aquele perfil do líder inspiracional. Então, esse líder inspiracional para o Jim Collins já é um líder de nível 4. E o líder de nível 5 é aquele líder que ele constrói uma excelência duradoura, né? Então, ele deixa um legado muito forte na equipe, mas ele faz isso com muito profissionalismo, trabalhando em educação, em processos, a ponto de que se esse líder sair da empresa, a excelência da empresa vai perdurar. Tá bom? Vai ser sustentável. Então, essa é a liderança do nível 5. É a liderança que deixa história, é a liderança que transforma, é a liderança que perdura, né? Porque hoje o que a gente vê nas empresas? Grandes líderes. Mas quando esses grandes líderes saem das empresas, passa um tempo, as empresas quebram. E foi isso que aconteceu muito, em muitos casos aqui, de empresas que não eram excelentes. Né? Dependiam muito da liderança. Então, o que o Jim Collins traz para a gente é assim, é aquele líder que se está na equipe, ele vai ser muito bom para a equipe, ele vai levar a empresa a alcançar resultados extraordinários, mas ele vai construir um processo para que aquilo funcione, para que aquilo rode sem ele. Eu atendo muitos clientes hoje de liderança e é incrível, eu tenho clientes que dizem assim para mim, Carol, eu não consigo tirar férias. Eu não tiro férias. Por que eu não tiro férias? Porque se eu sair, a casa cai. Eu já ouvi de diretores de empresas falando, né, inclusive aí falaram para mim que se o funcionário X saísse da organização, acabou o departamento. Isso é muito sério, isso não é uma liderança de nível 5. Isso é uma liderança talvez aí de um nível 3,
de um nível 4, de um nível 2, talvez, né? Mas não é uma liderança de nível 5. Então, aqui eu vou fazer algumas perguntas para você começar a se questionar. Qual tem sido a qualidade da minha liderança? Será que eu tenho caminhado rumo a uma liderança de nível 5 ou não? Estou muito distante? Então, a primeira pergunta que eu quero que você pare e pense. Se precisar, dá um pause aí no vídeo para você refletir sobre essas perguntas que eu estou te fazendo, tá bom? E vai anotando as respostas, obviamente, para gerar aprendizado. Primeira pergunta, qual é a sua maior motivação? É construir uma empresa excelente ou a sua própria carreira? Essa é pesada, hein? Construir uma empresa excelente ou só a sua própria carreira? O que de fato, lá na sua intenção positiva, é a tua verdadeira motivação? Depois, o que você prefere? Fama, fortuna e poder? Ou construir, criar e contribuir? Você está preocupado com status ou você está preocupado com legado? Terceiro, quando um projeto na tua equipe, na tua empresa é um sucesso, como que você se refere a esse projeto? Você diz eu fiz ou você diz nós fizemos? Porque sozinho, de fato, eu não faço nada. Sinceramente, quem tem sido você? Quarto, quando o projeto dá errado, como que você reage? Peraí, deixa eu ver de quem é a culpa ou não, a culpa é minha. Mesmo que você não colocou a mão no projeto, mas o projeto quem fez foi a tua equipe. Né? Então, assim, você diz, a culpa é nossa, a culpa é minha, ou a culpa é do fulano de tal, vamos mandar ele embora. Quinto, você está servindo de mentor a alguém que vai te substituir? Se você sair, tem alguém ali no seu time que pode fazer muito bem o teu papel, porque você está ensinando, você está treinando, você está criando uma estrutura sólida? Gente, essas perguntas, para quem está na liderança, elas chegam a doer. Elas chegam a doer. Porque muitas vezes o líder, ele fica ali preso em atividades operacionais e ele não se preocupa em criar um legado, em criar um processo, em criar pessoas que desempenhem muito bem, inclusive quando ele resolver deixar a empresa. Tá bom? Se você sair da tua empresa hoje, como que esses resultados vão ser impactados? Ou você sai tranquilo, sabendo que você plantou, criou e contribuiu para o legado dessa empresa? Tá bom? Então, gente, assim, já deu para perceber, né, quão profunda é essa questão da liderança. Falar de liderança não é apenas uma posição, não é apenas você ocupar um cargo. É você assumir a responsabilidade pela durabilidade de um negócio. De um negócio que esteve na sua mão, você teve a oportunidade de influenciar processos, pessoas, culturas e talvez decidir uma parte do futuro daquela empresa. E aí o Jim Collins traz uma frase excelente, ele diz assim, ó, os líderes nível 5, eles canalizam as necessidades do seu ego para longe, então eles não têm ego. Eles não querem sucesso, eles não querem crescimento, eles querem o sucesso da organização e das pessoas como um todo. Eles querem construir uma empresa que seja excelente. Eles querem dizer, eu ajudei a construir aquela empresa, legal, mas o que importa para mim é assim, se eu sair dela, ela vai continuar acontecendo. Ela vai continuar sendo excelente. Eles são extremamente ambiciosos, mas não ambiciosos para atender o seu ego. São ambiciosos para atender um propósito e um legado, tá? Da instituição e da empresa, principalmente. Esse é o papel do líder 5. Por isso que se a gente for peneirar aí no mercado, caraca, é a minoria que pensa assim. Porque para agir assim, precisa se libertar do ego, do orgulho, que muitas vezes é o principal inimigo do líder, tá bom? Então, gente, comecem a pensar sobre essas questões, sobre essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, tá bom? E assim, leiam esse livro. Se você é líder, se você é gestor, se você é dono de uma empresa, essa leitura é primordial. Essa leitura é básica para você. Você precisa conhecer, porque isso aqui vai te abrir muito a mente, tá bom? E tem vídeos na internet, como eu falei. Quem quiser mais informações, me manda aí mensagem no particular, que eu vou passando essas informações para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê então na sexta-feira. Tchau, tchau!